Olá, meu nome é Wellington Silveira e hoje eu vou apresentar o trabalho que tem como título Controle de Congestionamento Tahoe. Antes de nós falarmos sobre os controles de congestionamento, vamos falar sobre o protocolo que nós estamos trabalhando sobre, que é o TCP. Bom, basicamente o modelo TCP/IP ele é organizado em 4 camadas. E a camada que nós vamos ver hoje é a camada de transporte. E o protocolo que funciona na camada de transporte que nós vamos ver hoje é o TCP. Basicamente o TCP ele é muito utilizado nos dias de hoje, porque ele tem 3 principais características, que é a garantia de entrega de dados. Então, basicamente, um dado vindo do ponto A até o ponto B, esse protocolo de comunicação ele garante essa entrega desse dado. Os dados enviados eles são entregues em ordem, ou seja, caso eu tenha muitos dados, ou também chamados de segmentos a serem enviados, o protocolo TCP ele garante que todos esses segmentos de dados enviados através dos links de comunicação são recebidos em ordem pelo destinatário. E o TCP também é orientado à conexão. Então, primeiro se estabelece uma conexão entre um dispositivo A e um dispositivo B, e depois dessa conexão ser feita, ele começa a trocar os dados, ou trocar os segmentos de dados. Bom, então, mais ou menos como o TCP funciona. Vamos falar um pouco do TCP antes de entrar nos controles de congestionamento e o que são congestionamentos. Então, basicamente é o seguinte. O TCP ele funciona basicamente assim. Nós temos duas entidades aqui, que é chamado um remetente e um destinatário. E o remetente precisa enviar dados para o destinatário. Basicamente, primeiro, uma conexão estabelecida entre os dois. Depois dessa conexão ser estabelecida, o remetente envia um segmento de dado para o nosso destinatário. O destinatário, quando ele vê que recebeu esse dado e esse dado está correto, ele envia uma resposta chamada CK, que é uma resposta dizendo, olha, esse dado, esse segmento de dado de número tal foi recebido com sucesso. E ele volta essa informação para o remetente. Basicamente é assim que funciona. E agora, antes de nós entrarmos no controle de congestionamento, ou o que são congestionamentos, vamos falar o que são links. Links, basicamente, é o que conecta um dispositivo ao outro. E existem 3 características principais sobre links. O primeiro é a largura de banda, ou basicamente, quantos pacotes, tá? Qual é a área desse... Podemos considerar o link como um tubo, ok? Uma analogia de tubo. Então, qual é a área desse tubo? Basicamente, quantos pacotes conseguem entrar nesse tubo ao mesmo tempo? E também temos a propriedade delay, que diz quanto tempo um pacote demora para ir do início desse link ou desse tubo até o final. Basicamente, essas duas características elas nos dão um terceiro parâmetro que é chamado de PDP, que é o produto da largura de banda pelo atraso. Basicamente, esse atraso ou delay também pode ser considerado como um comprimento. Essa multiplicação da área desse tubo pelo comprimento nos dá o volume. Quantos pacotes cabem dentro desse tubo ao mesmo tempo. E um outro parâmetro da rede, do link é a sua fila, tá? Que é o buffer. Basicamente, quando um pacote precisa ser enviado, ele entra nessa fila e essa fila ela é lida e depois despachada por esse link. O que acontece? Quando essa fila fica cheia, os pacotes excedentes são descartados, como podemos ver ali no último pacote, que ele está com uma carinha triste porque ele não conseguiu entrar na fila para ser enviado, que é quando acontece o nosso congestionamento. Mas o que é um congestionamento? Quando acontece um congestionamento? Bom, vejamos o exemplo a seguir. Nós temos 2 remetentes enviando 1 GB de dados para o nosso destinatário. Porém, olha o cenário. Nós temos 2 links de comunicação que ligam um remetente e o outro remetente ao mesmo ponto em comum. Então, cada um desses links tem 1 GB. Só que o problema acontece quando do ponto em comum entre os 2 remetentes até o destinatário, nós temos um link também de 1 GB. E o que acontece é, se eu preciso enviar 1 GB de um remetente, outro GB de outro remetente, mas somente tenho 1 GB de BDP desse meu link até o destinatário, como eu envio os dados? O que acontece? Eu preciso enviar 2 GB por um link que só suporta 1 GB. Então, o que acontece nesse cenário é o chamado de congestionamento. 1 GB desses dados vão ser descartados, somente um vai passar. E é aí que acontece o problema e precisa de alternativas para resolver esse problema. E uma das alternativas é a que a gente está abordando hoje, que é o TCP/ROI. O TCP/ROI ele é um controle de congestionamento que faz a organização da emissão desses pacotes. E como ele faz isso, né? Então, para a gente entender mais ou menos como ele organiza para os dados serem enviados de forma correta e que não haja essa sobrecarga, ou que pelo menos haja uma resposta caso haja essa sobrecarga ou esse congestionamento, precisamos primeiro entender sobre janela de congestionamento.
Basicamente, como funciona o TCP/Tarroi? Ele funciona da seguinte maneira. Ao invés de ele tentar mandar 1 GB de dados ao mesmo tempo, ele começa mandando somente um segmento de dados, que pode ter um tamanho pequeno, vamos supor. Vamos considerar um exemplo de 1 MB. Então nós temos 1 MB que é enviado num segmento. Ao invés de eu tentar mandar 1 GB inteiro, eu inicio mandando 1 MB. Se esse mega for recebido, esse 1 MB de informações for recebido pelo meu destinatário, e ele responder com OK, eu somo 1 na quantidade de segmentos que eu estou enviando. Se eu estava enviando um só, eu vou enviar 2 segmentos. Então agora eu vou enviar, no nosso exemplo, 2 megas. Se os 2 megas forem recebidos, eu adiciono 1 para cada segmento recebido. Então agora eu envio 4 megas. Então é isso que é a janela de congestionamento. Ela nos diz quantos segmentos eu vou enviar por vez. E esse é um parâmetro muito importante para explicar o nosso controle de congestionamento TCP/Tarroi. Mas temos que ver outra coisa, que é como esse algoritmo, esse controle, consegue saber se houve um congestionamento. Bom, e ele consegue saber por duas características importantes, que é o tempo limite, basicamente, quanto tempo um pacote demora para ir do nosso remetente até o nosso destinatário. Quando acontece de uma perda de pacote, o tempo de resposta demora muito. E quando esse tempo passa de um certo limite configurável, ele acontece o timeout, ou basicamente demorou demais para chegar. Quando isso acontece, o nosso controle TCP/Tarroi, ele consegue saber, olha, provavelmente houve um congestionamento, porque um dos pacotes demorou muito para chegar. Ou quando há ACKs duplicados. Lembra lá no outro slide que eu falei sobre ACKs, que era a resposta do destinatário ao remetente dizendo que o pacote tal chegou? Então, o que acontece? O destinatário sempre retorna o ACK do último pacote que ele conseguiu receber de forma correta. Então vamos supor, eu recebi o pacote 1, ele retornou um ACK 1. Recebi o pacote 2, ele retornou o ACK 2. Mas aí eu recebi o pacote 4, fora de ordem. O meu destinatário vai responder o ACK do 2, porque foi o último que ele recebeu de forma ok. E aí o que acontece? Nós vamos ter ACKs duplicados. E quando isso ocorre, o nosso controle TCP/Tarroi sabe que houve um congestionamento. E ele faz a retransmissão do pacote que não foi recebido. Ok? Bom, e como funciona mais ou menos? Ele funciona em duas fases, a fase 1 e a fase 2. A fase 1 é o início lento. Basicamente, a quantidade de segmentos que são enviados lá na nossa janela de congestionamento, ele inicia de 1 e vai crescendo em potência de 2, até que chegue no limiar de início lento, também chamado de SS Thresh. Quando chega nesse limiar, o número de pacotes começa a ser reduzido, o aumento do número de pacotes enviados ou de segmentos enviados ao mesmo tempo é reduzido a uma curva linear. Antes estava em potência de 2, ele passa a ser linear. Que esse limiar ele separa a fase 1 da fase 2, que a fase 2 é a prevenção de congestionamento. Esse limiar, no início, ele é um parâmetro configurável deste controle Tarroi. E agora eu vou mostrar mais ou menos, para ficar mais claro, como funciona esse controle de congestionamento. Bom, vejamos aqui. No início de tudo, ele começa mandando somente um segmento do remetente para o destinatário. Se ele recebeu a confirmação do destinatário que esse segmento chegou ok, ele vai lá e adiciona 1 nos segmentos que são enviados por vez. Então eu estava enviando um só, vou enviar 2. Depois de enviar esses 2 segmentos ao mesmo tempo, quando retorna a resposta desses 2 segmentos, eu adiciono 1 para cada segmento. E agora eu vou enviar 4 segmentos ao mesmo tempo. E vou esperar a resposta dos 4. Se eu receber a resposta dos 4, eu adiciono 1 segmento para cada segmento recebido com sucesso e vou para 8. Então ele cresce em potência de 2. Até que chega no SS Thresh, que é o nosso limiar configurável no início. A partir daí, ele cresce linearmente. Ele acrescenta um segmento a cada grupo de segmento que ele recebe resposta ok. E ele vai acrescendo o número de segmentos enviados ao mesmo tempo até que haja a primeira perda de pacote, ou porque deu timeout, ou porque recebeu ACKs duplicados. E quando isso ocorre, a nossa janela de congestionamento volta para o início. Ela volta a enviar somente um segmento por vez, indo em potência de 2 até chegar no nosso limiar. E o nosso limiar, que é o SS Thresh, ele é reduzido à metade da janela de congestionamento de quando houve
a perda de pacote. Então ali nós podemos ver que houve a perda de pacote quando ele enviou 12 segmentos ao mesmo tempo. Então o nosso SS Trash passou de 8 para 6. Então quando ele chegou em 6, ele parou de crescer em potência de 2 e passou a crescer linearmente até que haja a próxima perda de pacote. E esse é o algoritmo Tahoe. Bom, ele tem alguns problemas. Ele não escala muito bem com grandes larguras de bandas, porque podemos ver que ele cresce linearmente. Ele cresce em potência de 2 até um certo ponto, depois linearmente. Então, quando nós temos grandes larguras de bandas, ele não escala muito bem. Por isso, esse algoritmo não é muito utilizado nos dias de hoje. E um outro problema que é, uma perda de pacote não significa que houve congestionamento na rede. Podemos pegar o exemplo de redes Wi-Fi, onde há perda de pacotes, mas não é por congestionamento, e sim por algum problema de sinal. E aí, faria com que o algoritmo Tahoe voltasse do início, fazendo com que prejudicasse muito a comunicação entre o remetente e o destinatário, fazendo com que ele voltasse a transmitir somente um segmento, mesmo que não houve um congestionamento e só uma perda de pacote. Então, por isso, esse algoritmo não é mais utilizado nos dias de hoje. E por último, um ponto importante é a justiça, que tem entre dois controles de congestionamento. O que aconteceria se um remetente implementasse um controle como o Tahoe e o outro remetente não implementasse nenhum controle de congestionamento? Faria com que o remetente que não possuísse nenhum controle de congestionamento usasse toda a largura de banda para si, porque ele nunca reduziria a quantidade de segmentos enviados. Já o remetente que possui controle, ele não sairia de um segmento, não conseguiria usar a largura de banda disponível, porque ela estaria toda sendo ocupada pelo outro remetente. Isso é a justiça. No caso, houve uma injustiça nesse caso, né? E o algoritmo Tahoe, ele é extremamente justo, porque ele nunca vai usar toda a largura de banda. Ele sempre volta para o início a cada vez que houve algum problema. Bom, é isso. Muito obrigado. Está aqui as referências que eu utilizei. Muito obrigado.